Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja a santa palavra de Deus. Uma palavra de conforto, de alento, pedindo ao bom Deus que possa nos abençoar com toda a graça, com seu poder, com as suas virtudes. Amados, é com essa natureza. Eu quero dar um bom dia a todos, quero dar uma boa tarde, quero dar uma boa noite, pois eu não sei a hora que vocês irão estar vendo este vídeo, ouvindo este áudio. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse dia de hoje é que se nós tivermos sonhos, pensamentos que vá de encontro à existência de um Criador, e se nós realmente assim nos dedicarmos, nos prepararmos, porque existe uma ordem, sabe, das coisas. Às vezes nós ficamos no aguardar de uma mudança na vida, de um inesperado na vida. Uns até chamam de sorte. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: é possível você colaborar com essa sorte se você estiver preparado para reconhecer o que é uma oportunidade, amém? Pois bem, na palavra de Deus, quando vem falar no coração daqueles que se encontravam aflitos, naqueles que fizeram uma oração, veja bem, que mesmo na situação de dificuldade, Jó a todo momento, pelo aquilo que ele passou, a esposa disse a ele: amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez, ele assim não fez. Se a gente for pegar um livro de Tobias, que é Tobit na hora que ele perde a visão, que ele fica cego, a esposa também vem falar com ele, tá certo, não pela referência do que elas estão falando, sabe, meus irmãos? Nós, enquanto pessoas, nós estamos sujeitos, sim, às nossas fraquezas essas que vêm a partir do pecado original, tá? Mas é só para poder colocar aqui nessa pequena reflexão a importância de nós estarmos preparados. Ler um bom livro, ouvir agora nesse momento de isolamento que nós estamos, boas palestras, enfim, algo que coloque o nosso astral para cima, que a partir daí a gente possa encontrar força para sair deste abatimento no qual nós nos encontramos. E olha, não é para desanimar, amados irmãos, não é para desanimar, não é esse intuito não. Mas veja bem, os dias que virão, os meses que seguirão, os próximos anos que assim virá pela frente, serão bastante delicados. Por que delicado? Eu não sei se vocês estão percebendo que a velocidade que as coisas estão sendo anunciadas, que as notícias estão chegando até os nossos ouvidos, é uma velocidade que estamos perdendo a capacidade de processar tudo isso. Essa que é a verdade. Estamos perdendo a capacidade de processar tudo isso. Porque, veja bem, toda coisa eletrônica tem evoluído, mas nós, enquanto humanidade, estamos regredindo. Pelo menos essa está sendo a minha sincera mesmo, observação. Outro dia, quando eu falei algo, mas eu estava apenas replicando algo que eu havia escutado, o nosso Código Civil brasileiro fala muito sobre a questão da omissão, que a omissão é crime. E aí uma pessoa pegou e fez um comentário da seguinte forma, quando assim ele estava sendo entrevistado, que todos nós somos criminosos. Muita gente não gostou, não achou legal não, mas veja bem, se a partir do momento que a minha omissão, a palavra de Deus, voltando à palavra de Deus, amados, que diz o seguinte, que aquele, lá na carta de São Tiago, que aquele que
souber fazer o bem, mas não faz, peca. É pecado, amados irmãos. Se você tem a plena condição de fazer o bem e não faz, é pecado. Na lei civil, a qual nós seguimos esse calendário, e até o ateu, é muito interessante. Não crê, mas fica sujeito às leis cíveis. Esse calendário, o qual nós seguimos, enfim, se a gente for fazer um apanhado de toda a história da humanidade, fica muito claro que, primeiro, nós não somos uma ilha, tá? O planeta Terra todo está clamando e pedindo socorro. As pessoas que habitam neste planeta Terra, que fazem parte do teu ambiente, também estão pedindo socorro. Olha dentro da tua casa. Quantos não são que chega até o nosso ouvido de pessoas que antes eram desconhecidos, eram apenas números, né? Quando começou esse isolamento qual nós estamos, desta pandemia, dessa peste chinesa, veja bem, eram números. Agora já são nomes. Eram números. As estatísticas mostravam números. Hoje, já se passaram um ano, já tem nome. Eu não conseguiria numerar aqui as pessoas ao meu redor que já partiram. Pessoas que eu cheguei a conhecer, pessoas que eu conversei com elas, não estão mais aqui no meio de nós. Mas por crer fielmente em Deus, crer na palavra de Deus, da ressurreição, na entrega do Cristo na cruz por cada um de nós, amém? Eu creio. Eu creio sim na promessa que o Senhor assim nos fez, que o Filho de Deus assim nos fez. Então, fechando aqui essa linha de raciocínio, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte: não perca a oportunidade de falar de Jesus Cristo, não perca a oportunidade de acreditar em Jesus Cristo, e o mais importante, seja você a imagem e semelhança deste Jesus Cristo na vida daqueles que te cercam. Se você está desempregado, dá uma olhada ao seu redor, o que é que você pode fazer para que você saia dessa situação, deste quadro? O que você pode contribuir? Se a sua fé está descendo ladeira abaixo, o que você pode fazer para dar uma melhorada, para que a sua fé seja restaurada? Se o seu casamento não anda bem, se o seu relacionamento familiar com o filho, com a esposa, com o marido, com o seu patrão, alguma coisa está ao seu alcance. Pode não ser o todo, mas alguma coisa está ao seu alcance. Porque eu tenho certeza que o Senhor enviará anjos para lhe acompanhar. A palavra de Deus, quando Tobit, ainda desobedecendo uma lei para enterrar os mortos, mesmo assim, depois da perseguição, ele ainda se levanta, vai lá para enterrar, quando avisaram a ele que tinha um cadáver na praça. E é assim o dever nosso, amados irmãos, de enterrar os mortos. E assim ele foi. Ao retornar, quando um pássaro defeca e cai nos olhos dele, ele perde a visão. Ele recordou de um dinheiro, de uma dívida, o filho dele está indo para cobrar essa dívida, mas antes ele faz uma oração. Ele faz uma oração tão de entrega, por causa da humilhação que ele já estava passando pela sua condição, pela sua entrega até de bondade que ele havia fazendo, mas sem maldizer a Deus, ele fez uma entrega sincera. E quando ele envia o filho dele para ir cobrar essa dívida, né, com essa promissória, para resgatar esse dinheiro, o Senhor colocou um anjo para ele acompanhar. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que nessa
reflexão de 10 minutos possa vir conforto no coração de vocês, possa trazer esperança, alegria, de ser luz, de ser lâmpada para aqueles que caminham junto conosco. Deus nos abençoe, iremos falar mais um pouco sobre isso, mas desde já agradeço demais a sua visita. Em oração pela natureza. E a natureza somos nós fazemos parte dessa natureza. Em oração, crendo que o Senhor da vida é por cada um de nós. Deus os abençoe, amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.